Vamos lá, voltando. Vamos para a nossa segunda parte da nossa matéria. Estamos falando sobre direito da vida. Falamos sobre o início da vida, falamos sobre as hipóteses, as vertentes do direito à vida, que pode ser, não é só manter a pessoa viva, e sim a dignidade da pessoa humana, a vida digna. Falamos sobre essa possibilidade de proteção à pessoa, digamos situações excepcionais que pode, as limitações do direito à vida, uma situação de vida contra a vida, legítima defesa, ou a vida contra um ordenamento, o dispositivo da Constituição, que, por exemplo, é a possibilidade da pena de morte, ok? No caso de guerra declarada. Bacana, e aí falando sobre eutanásia e ortotanásia, tá? Qual a diferença das duas? A eutanásia no Brasil é crime, parceiro. É crime de homicídio privilegiado, tá? Quando a pessoa mata outra sob domínio de violenta emoção, não. Quando mata a pessoa motivado por motivo de relevante valor moral. Mata a pessoa por motivo de relevante valor moral. Homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Okay? Quando a pessoa mata a outra motivada, por exemplo, por um sentimento de piedade. A pessoa está morrendo lá, tem um filme chamado Menina de Ouro, já assistiu Menina de Ouro? Lá com o Clint Eastwood, lá, que ele treina a menina para lutar boxe lá. Aí no final do filme a menina bate a cabeça lá, fica tetraplégica, e ela pede para poder sacrificar, e ele vai e mata. Né? Acabei de dar um spoiler aí, quem não assistiu o filme, mas tudo bem. Okay? Então a eutanásia trata disso, tá? Eutanásia é a morte provocada por outrem, por piedade, compaixão. No Brasil, a eutanásia é fato criminoso, fato típico de homicídio privilegiado. Ortotanásia não é crime, tá, gente? Para a parte maioria da doutrina, não é crime, tá? A ortotanásia tem até um procedimento do Conselho Federal de Medicina, que é o que se dá o quê? Aqui o doente já se encontra em processo natural de morte e o médico contribui apenas para que esse estado se desenvolva em seu curso normal. Somente o médico, portanto, pode promover a ortotanásia. O Conselho Federal de Medicina trouxe assim, ó. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral respeitada à vontade do paciente ou do seu representante legal, ok? Então tem essa possibilidade na ortotanásia, o médico fala, a pessoa fala, médico, eu vou morrer. Estou na fase terminal, estou na fase final da minha vida, eu quero morrer com a minha família. Eu quero parar com a quimioterapia, quero parar com a radioterapia, eu quero ir para o meu sítio e ali falecer junto com minhas galinhas, junto com a minha família. O médico, ele tem essa possibilidade de suspender, é claro, ele vai, para aliviar as dores da senhora, ele vai tomar essas morfinas aqui, o médico ele vai dar aquela assessoria ali, mas ele suspende essa autorização, essa programação, digamos, esses cuidados, suspende a situação do tratamento se a pessoa assim quiser. Isso é chamado ortotanásia. Isso não é crime. Eutanásia é crime. Fácil, né? Questão. Tem outras divagações, mistanásia, distanásia, mas não é o caso, tá? Não é o caso nosso nesse estudo aqui, nessa parte da matéria. Para nós aqui não é importante esse ponto, ok? Questão, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, pode ter eutanásia. Letra A. Sim, em caso de risco de vida. Letra B. Sim, em caso de 5 anos de estado vegetativo. D. Letra C. Não pode ter eutanásia. Porque é crime. Certo ou errado? Tá certo. Letra C. Não pode ter eutanásia. Que conversa que é essa? Letra D. Sim, em caso de 10 anos de estado vegetativo. Ok? Conversa fiada. Bacana? Próxima questão. Vamos lá. O autor de homicídio praticado com a intenção de livrar um doente que padece de moléstia incurável dos sofrimentos que atormentam, eutanásia, perante a legislação brasileira, ok? Perante a legislação brasileira. Letra A, não cometeu infração penal. Letra B, responderá por crime de homicídio privilegiado. Pode cravar. Letra, o quê? B, de bucéfalo. Letra C, responderá por homicídio qualificado, motivo torpe. Responderá por homicídio simples. Responderá por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Gente, é homicídio
ok? Privilegiado, expliquei para você, pronto. Mas, na verdade, o homicídio privilegiado é uma forma de homicídio simples, ok? Mas a prova me deu a alternativa privilegiada para marcar privilegiado, mas o homicídio privilegiado é uma espécie do gênero do homicídio simples, ok? Mas não vou entrar nessa discussão. E também não estou usando direito penal, estou em matéria constitucional. Ele falou homicídio privilegiado, eu marco, vou ser feliz e vou para a próxima, beleza? Terceira questão, vamos lá. Sobre o direito à vida previsto pela Constituição Federal, é correto afirmar que admite-se a eutanásia no Brasil. Aí ficou bagunçado, né, professor? Aí ficou fácil, tá bom, chega, professor, direito à vida, chega. Vamos fechar, observações finais sobre o direito à vida. Vamos lá, gastei um pouquinho de energia porque eu tenho que gastar, tenho que fechar com você a matéria. É constitucional a proibição, a vedação expressa em edital de remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde, ok? É constitucional a proibição, a expressa em edital de remarcação de teste de aptidão física em curso em razão de problemas temporários de saúde, ok? Isso é o entendimento do Supremo. 2. É porque eu não posso... se no edital estabelece essa regra, que não tem como marcar aptidão física por questão temporária de saúde, fala que não vai ferir o princípio do direito à vida, né? Não faz direito à vida, porque é regras do concurso. Imagina se cada pessoa ficar gripada no dia da prova física. A questão é, não vou remarcar a prova. Nunca ia conseguir, a pessoa não conseguiu fazer as barras necessárias lá para passar na prova da polícia, e ele alega que não tem aptidão, digamos, está com saúde debilitada naquele dia, fazer a prova e pede para remarcar. Aí não tem como, né? Aí não tem como. A remoção de órgãos não é a regra, e sim a exceção no ordenamento. O direito à vida não possui hierarquia superior aos outros direitos. Nós já falamos sobre isso. Sobre o transplante, tem uma lei própria 9434 de 97, tá? Ela fala sobre isso. Transfusão sanguínea e testemunho de Jeová. E aí, como é que fica? Ponderação. Tenho direito à proteção religiosa, vamos falar sobre isso hoje, e eu tenho direito à vida. Nesse caso, o que vai preponderar? Direito à vida. Okay? O STJ já ponderou isso. O direito à vida sempre deve prevalecer na ponderação. Óbvio, né, gente? Direito à vida não é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. Ficou repetido ali, só para poder reforçar mesmo, para você lembrar que o direito à vida não é superior a outros direitos fundamentais. Beleza? Evoluindo, vamos falar sobre direito à isonomia. Isonomia também é um sinônimo de igualdade, ok? E vem assim tratando no caput do artigo 5º. Consagre aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nossa, como eu ouço isso 24 horas. Professor, você dá aula de quê? Constitucional. Professor, aquele negócio lá do artigo 5º, todo mundo é igual perante a lei. É mentira aquilo lá, né? Que ninguém é igual perante a lei. Aí tem os mais ricos e os mais pobres. Aí eu tenho que explicar. E como eu vou explicar para você o que é essa ideia, qual é a intenção disso. E eu tenho no inciso 1 falando que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Só para adiantar, a igualdade não se prende só a esses dois tópicos, o caput, o artigo 5º, e nem o inciso 1º. Eu tenho vários dispositivos que tratam do princípio da isonomia ou igualdade. Bacana? Entenda uma coisa. Existe uma igualdade. Quando começou a ideia de igualdade, ela surgiu lá na ideia, digamos assim, do época liberal, lá com a Revolução Francesa. Lembra dos ideais da liberdade da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. Lembra disso? Bacana. Então, a igualdade que trouxe antes, que vinha antes, era uma igualdade formal. Era uma igualdade que era, digamos assim, tinha que começar a tentar bater nela para que ela existisse. Então tinha que colocar isso no papel. E aí veio essa igualdade na forma, digamos, todo mundo é igual, fique tranquilo. Tá todo mundo no mesmo buraco. OK? A ideia foi de uma forma, no papel, ideal a ser contemplado. O caput do artigo 5º representa esse ideal. Entendeu? Não quer dizer que isso vá acontecer ou aconteça. É um ideal. Lá da Revolução, lá do Estado Liberal, falou, todo mundo é igual por lei, perante a lei. Então, digamos, é uma ideia, uma meta a ser atingida, uma questão dirigente a ser atingida. Entendendo? Um programa, uma ideia a ser atingida.
O que o Brasil busca mesmo é a chamada igualdade material. Essa é a mais palpável. Igualdade material ou substancial, inclusive, é uma evolução. Eles perceberam que a igualdade formal do Estado liberal não estava dando certo, que estava no papel, e a galera começou a falar isso, não tem nada a ver, todo mundo é igual, não tem nada a ver, todo mundo tem diferença. E aí buscou o Estado evoluiu por uma ideia de igualdade material ou substancial, que é de tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, está entendendo? Então a ideia que eu tenho aqui, eu tenho duas espécies, eu tenho essa isonomia formal que está estabelecida na nossa Constituição em todos esses dispositivos. Depois com carinho você olha os dispositivos que eu coloquei para você aqui. Elas representam essa ideia formal, essa ideia, digamos assim, essa meta, essa ideia liberal, que é, digamos assim, no panorama de um cenário de prospecção, de que vai acontecer, ok? Mas a efetividade, a igualdade mesmo, como tem que ser dada, que a gente busca, é a substancial, que também eu tenho dispositivos constitucionais que refletem essa igualdade substancial. Essa igualdade material ou substancial, ela tem as suas características próprias, e nela que a gente vai se debruçar agora. A isonomia material serve como verdadeiro regulador das diferenças. Olha só, regulador, ela vai regular o que está desregulado, vai regular o que está diferente. Regulador das diferenças. E permite que, letra A, sejam implementadas leis e políticas públicas para beneficiar classes sociais que viveram à margem da sociedade de forma histórica. Quando o Estado faz isso, ele chama isso de ação afirmativa. Cota para concurso público, parceiro. Cota para as universidades. Tudo isso busca a isonomia substancial. Eu sei que você pode falar, professor, eu sou contra essas cotas raciais. Também tem alguns posicionamentos que eu acho que pode ser melhorado. Ok? Mas veja, isso é, digamos assim, estatístico. Você entra numa classe de um curso de medicina. Aqui no Mato Grosso nós temos um curso de medicina particular de uma instituição. Você chega lá, a maioria dominante da sala é de pessoas brancas. Você não vai achar um afrodescendente lá no meio, entendeu? Vai achar um pardinho como eu assim, mas um afrodescendente você não vai encontrar, uma pessoa negra lá. Você não vai encontrar. Então, nesse contexto, na pública é a mesma coisa. Melhorou bastante. Mas é estatístico isso, que há uma desigualdade. Outro exemplo. Existem leis trabalhistas que protegem especificamente a mulher e diferenciam o homem. Não tem isso? Por exemplo, você sabia, você mulher, que quando você está trabalhando de carteira assinada, talvez você esteja trabalhando agora, nesse período que está se preparando para concurso público, que tem que pagar as contas, né? Que você tem 15 minutos de intervalo antes de uma hora extra, você sabe disso. Ou alguns até não sabem. O homem não tem esse direito de 15 minutos de intervalo. Está entendendo? Então, nesse contexto, a isonomia substancial, a material, é isso. A mulher ela fica prejudicada no mercado. Então, ela vem com a lei para que ela possa conseguir ter chance de competir. Porque depois da hora extra, ela vai chegar em casa e ter uma outra jornada. Entendeu? Então, para poder aliviar isso, vamos dar para ela 15 minutos de descanso, para poder descansar e começar a jornada mais preparada? Está entendendo? Então, a ideia de licença maternidade, diferença de prazos, a diferença de aposentadoria, tudo isso está na Constituição. Essa discriminação pode ser autorizada pela Constituição, pode fazer. A Constituição autoriza a lei, pode fazer uma lei que diferencia. Maria da Penha, pô. Maria da Penha é exemplo clássico disso. A Maria da Penha é a proteção exclusiva à mulher. A mulher, a proteção à mulher, porque o alto índice de homicídio, e isso ainda é refletido até os dias de hoje, mesmo com a lei. É de homicídio de mulher, nas relações domésticas. Pensando nisso, o Supremo falou o ProUni, a Maria da Penha, tudo é constitucional. Okay? Porque vai buscar essa chamada isonomia substancial material. Entendemos isso agora? Agora ficou mais claro? Bacana. Letra B. Quando o Estado aplica tal isonomia, se chama ações afirmativas, política de cotas, universidades e concurso público. Beleza. Tá? Aí eu venho complementando. Nesse sentido, o princípio da igualdade veda diferenciações arbitrárias, baseadas em critérios discriminatórios, preconceituosos, odiosos ou injustificáveis, mas permite a existência de um tratamento normativo, lei, diferenciado, por exemplo, entre homem e mulher, direitos trabalhistas. Assim, os homens e mulheres não são iguais de forma absoluta.
em direitos e deveres, ok? Isso aqui já caiu em prova, tá? Então, homem e mulher não são iguais perante a lei de forma absoluta. Há relativização, porque há a possibilidade em que a mulher tenha uma divergência, tenha uma diferença de promoção, digamos, de normas que protegem a ela. Beleza? Aí eu venho falando de ações afirmativas em especial, falando sobre ProUni, sistema de cotas, nós já falamos lá atrás. Política de gênero, ok? Bacana? Pensando nisso, vamos fazer a questão. Olha lá, primeira questão. O princípio constitucional da igualdade garante a todos o direito ao tratamento idêntico no âmbito da elaboração e da aplicação da lei, sendo proibido qualquer tipo de tratamento normativo diferenciado. Não. Não é qualquer tipo, porque posso ter o tratamento normativo diferenciado. A questão está o quê? Está errada. Beleza? Segunda questão, vamos lá, vamos evoluir. A atual CF tem uma clara expansão dos direitos e garantias fundamentais em relação aos modelos então vigentes. A esse respeito, no constitucionalismo, a existência de discriminação positivas iguala materialmente os desiguais. Está certo? Está certo. Falou de uma forma mais truncada, mas está certinho. Beleza? Terceira questão, vamos lá. Ao analisar, uma questão de juiz, mas a gente consegue matar ela, quer ver? Ao analisar decisões do Supremo Tribunal Federal, na aplicação do princípio da igualdade, por exemplo, na DPF 186, que fala sobre o sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas, é correto afirmar que o princípio da igualdade é absoluto, não tem princípio absoluto, nós sabemos disso. Afora. A diferença salarial entre servidores com igual função em diferentes entes públicos não se sustenta diante do princípio da isonomia, a justificar revisão por parte do judiciário. Viajou, tá? Nada a ver. As discriminações positivas correspondem à maior efetividade ao princípio da igualdade, pô. Matou. Aí, veja. Você vai, cara, questão ferrada, você vai lá, tá lá, alternativa clara, clarividente ali, para só você marcar. Fácil, velho, fácil. As discriminações positivas correspondem à maior efetividade do princípio da igualdade. É óbvio, igualdade material. Bacana. Quarta questão. A Constituição de 88 estabelece a possibilidade de discriminações positivas entre homens e mulheres, em hipóteses nela expressamente previstas. Certíssimo. Certinho. Mas olha como você vê com algumas questões eu faço um pouquinho mais de questões, por quê? Cai mais, tá? Então por isso que você vai perceber que algumas questões eu faço 3 questões, outras eu faço 2, e algumas faço 5, faço 6, porque realmente tem maior incidência de questão. Ok? Quinta questão, olha lá. O princípio da igualdade admite discriminações que podem ser, portanto, lícitas. Mas, para ser lícita, a discriminação deve ser genérica e fundamentada. O raciocínio em foco está totalmente equivocado. Parcialmente correto. Está incorreta a parte que afirma a necessidade de a discriminação ser genérica. Letra C, totalmente correto. É essa aqui, viu, gente? Totalmente correto. Ela tem que ser genérica e fundamentada pelo fato de que, quando ela vai tratar, ela não pode falar assim só do Pedro, só do João, que é negro. Ou só da Maria, que é mulher. Não, tem que ser para aquela classe determinada, mas de forma geral, para todos eles. Todos os afrodescendentes, todas as mulheres, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os índios, todos os idosos. Ok? Todos os idosos. Vai embora. Vai embora. Beleza? Maravilha. Sexta questão. A Constituição Federal de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã em função do seu vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a igualdade de todos perante a lei repele qualquer prática discriminatória, ainda que empreendida com um propósito afirmativo. Repele, não pode ter ação afirmativa. Certo ou errado? Errado. Fechando esse ponto da matéria, o concurso público. Olha lá. No concurso público, estou falando de isonomia, tá? O STF tem considerado legítima a fixação de critérios de admissão para ingresso na administração pública, desde que atendidos 2 requisitos. Posso exigir idade máxima para o concurseiro na área de polícia? Posso, pô. Porque precisa. Posso determinar aptidão física? Posso.
porque precisa. Para que eu possa determinar, o Supremo falou, olha, pode determinar especificamente, mas primeiro tem que determinar o quê? Tem que estar previsto em lei. Tá? Segundo, a justificativa da exigência decorre da natureza e atribuição do cargo a ser preenchido o requisito material. Teve uma prova esses dias, um edital de polícia, e o edital de polícia pediu um critério subjetivo, falava de masculinidade, coisa assim. Masculinidade. Leia-se, ele não queria que entrasse na corporação homossexuais, ok? Critério bem determinante, digamos assim, bem tumultuoso. Então, até que foi até a justiça determinou para retirar o edital e a polícia não retirou, tá, gente? Nesse contexto, a ideia que a policial não pode ser um policial homossexual. É uma questão, digamos que, porque a polícia tem que ser rústico, entendeu? Isso não se contempla nos dias de hoje, não dá, não é compatível com o ordenamento. Em determinada situação, eles exigiam um teste de HIV. Também não posso, cara. Na contratação do trabalhador, não posso exigir HIV, ok? E tem uma súmula 44, vinculante, estabelece, só por lei pode ser sujeito ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, ok? Essa súmula cai pra caramba. Para que exista psicotécnico, tem que ter lei. Como eu falei aqui, tem que ter lei, ok? Questão, vamos lá. Exame psicotécnico pode ser exigido em concurso público desde que assim preveja o edital. Edital não. Tem que estar previsto o quê? Na lei. Está errada a questão. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula! Próxima. No âmbito federal e de alguns estados, tem sido recorrente a instituição de leis que criam um sistema de cotas, que é considerado como de ação afirmativa, buscando resgatar ou compensar situações passadas. Essas realizam o princípio constitucional fundamental da isonomia. Isso aqui já ficou repetido que nós já falamos lá atrás, beleza? Maravilha. Fechamos a isonomia, fechamos esse nosso segundo princípio, esse nosso segundo direito, e vamos entrar no princípio da legalidade. Legalidade. Estabelecido no inciso 2 da nossa Constituição Federal, do artigo 5º. Fala assim, ninguém, tá? Não é qualquer pessoa, só cidadão, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ponto. Cravou. Tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não existir a lei. Se a lei não obrigar a fazer, eu posso fazer o que eu quiser. Para o particular e para a administração pública, eu tenho que ler essa visão da legalidade de forma distinta. Para Kleber Pinho, advogado, não você, que vai ser servidor público daqui a uns dias. Para mim, eu aplico o princípio da autonomia da vontade. Esse inciso 2 foi feito para mim. Autonomia da vontade. Eu posso fazer o que eu quiser. Desde que chega aí, vem uma lei e fala assim, Kleber, daqui para frente você não pode passar. Aí eu tenho que parar. Mas eu posso ter autonomia da vontade. Eu posso agir até que eu encontre uma lei que me impeça que eu faça. Essa rua você não pode seguir, porque isso é uma lei que fala que não pode, aí eu não posso ir. Ok? Já a administração pública se prende à ideia da chamada legalidade estrita, ou restrita legalidade, que está formatada lá no 37 da Constituição Federal, lá no caput do artigo 37. Você vai estudar a chamada, não vamos falar sobre isso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A legalidade para você da administração pública, daqui a um tempinho, quando você for servidor público, e glória a Deus, logo, logo será, tenho certeza disso, pode ficar tranquilo. O seu sofrimento agora é silencioso, mas a sua glória vai ser no edital. Pode ficar tranquilo. Na publicação do edital, o seu nome lá. Pode ficar tranquilo. Deus está preparando uma coisa ótima para você. Presta atenção. E nesse sentido, o 37 vai trazer a legalidade da administração pública. A legalidade da administração pública se prende à estrita legalidade. É diferente. Na autonomia da vontade, eu posso andar, e aí vem uma lei e fala assim, não faça. Da estrita legalidade, eu vou dar um passo. Eu tenho que olhar para trás e perguntar, lei, você me autoriza a fazer isso? A lei fala, pode. Aí eu vou e ando. Para mim poder fazer uma venda de um veículo, Kleber, eu posso vender um veículo como eu quiser? Colocar no, sei lá, um site, posso vender? Posso. Posso vender livremente. A administração pública, os seus bens, ela pode vender de forma livremente? Um prédio que vale mais de 2 milhões de reais, pode? Não pode. Vai ter que você fazer o quê? A licitação prévia. Está entendendo a diferença? Então, para a legalidade, tem que ter essa visão diferenciada, tá? Então, na observação primeira, a legalidade para o particular, autonomia da vontade, e legalidade para vocês, estrita legalidade. Tem exceções à legalidade? Tem exceção à legalidade, que é a possibilidade de medida provisória. Medida provisória é uma espécie legislativa, uma espécie de lei que é editada pelo presidente da República em situações de urgência, ok? De relevância e urgência, só me engano. É relevância, necessidade, urgência, relevância e urgência. 2 critérios, um binômio. Agora me fugiu a memória. Tá? De relevância e urgência. Está no artigo 62. Eu sei o artigo, mas não lembro aqui qual que é o preceito. Relevância e urgência. O presidente da República edita medida provisória. O que é isso? Ela não é lei, mas ela tem força de lei, porque ela vai estar valendo, todo mundo tem que obedecer, e depois ela poderá ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz uma análise posterior de legitimidade e legalidade da norma, ok? O presidente edita ela agora, de necessidade e urgência, e faz o que depois o Congresso avaliza, referenda aquela norma, ok? A caneta aqui no bolso. Ok? Decretos expedidos pelo presidente da República durante o estado de sítio, estado de exceção, estado de sítio e defesa, é possível. No estado de sítio e defesa é possível o presidente expedir alguns decretos. E esses decretos vão valer como se fosse lei, ok? Beleza, por isso que eu falo que são exceções à lei. Outra observação, súmula vinculante 44. Só por lei posso sujeitar o exame psicotécnico. Já falamos lá atrás, na isonomia. A habilitação do candidato em concurso público. Bacana. Cai bastante súmula vinculante 44. Observação número 4. Os atos administrativos discricionários devem obediência à lei, tá? É a liberdade regrada pela lei. Ato discricionário é quando o administrador público, a administração, ela tem a oportunidade, ela tem a escolha em realizar determinado ato, em contratar ou não contratar, digamos assim, um comissionado. Entendeu? Ela tem essa, digamos, essa faculdade. Diferente do ato vinculado, que ela está grudada, presa na lei. Mas o ato discricionário é uma liberdade, mas regrada pela lei, não é bagunçado, não pode fazer o que ele quer da cabeça dele, ok? Então, até os atos discricionários também devem obediência à legalidade. Legalidade é diferente de reserva legal para uma parte da doutrina e é cobrada em prova, tá? A legalidade é a ideia de todos aqueles, digamos assim, as normas que vão falar de lei. Eu tenho medida provisória, emenda constitucional, decreto legislativo, resoluções, lei delegada, lei ordinária, lei complementar. Todas as espécies normativas se prende à ideia de legalidade. Já a reserva legal vai tratar que será lei, na verdade, o que é aquilo em estrito senso. Reserva legal se prende à ideia de apenas existir a lei complementar ou lei ordinária. Por exemplo, estou falando de direito penal, por exemplo. Direito penal, só posso fazer crime, só pode legislar crime através de lei complementar e lei ordinária. Já o princípio da legalidade, ele é mais amplo. Para essa corrente que faz a diferença, tá? A legalidade não se prende só à lei complementar e lei ordinária. Elas incluem a lei complementar e lei ordinária, mas também eu tenho lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, ok? Emendas constitucionais, todas as outras espécies normativas são consideradas o quê?
por um conceito mais amplo de legalidade. E reserva legal é um conceito mais restrito, se prende apenas à lei complementar e lei ordinária. Dado essas informações, power! Exercício, vamos lá! Primeira questão, vamos lá. Fala assim, a Constituição Federal de 88 enumera uma série de direitos e garantias fundamentais, como também assevera a existência de inúmeros princípios. Em seu artigo 5º, inciso 2, quando afirma, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Constituição Federal está discorrendo sobre o princípio. Essa é aquela questão de graça, né, gente? Essa é aquela questão que o examinador, estou com piedade, vou te dar uma de graça. É a de graça. Essa aqui você não pode errar, né? Pelo amor de Deus. Ok? Segunda questão, vamos lá. Em relação ao princípio da legalidade e da reserva legal, é correto afirmar que possuem a mesma abrangência, podem ser empregadas nas mesmas situações jurídicas, possuem finalidades diversas, sendo que a primeira está falando legalidade, tem abrangência mais ampla. Mais ampla, é isso? É isso. É essa daqui, professor. São utilizadas com a mesma finalidade? Não. Tá? Ok? Bacana? Maravilha. Terceira questão. Vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que é isso? O que é isso? Ah, professor, está um direito fundamental. Tá, mas o que é isso? Olha lá. Uma garantia constitucional? Norma infraconstitucional? Proteção contra o Estado Democrático? Declaração não prevista na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Declaração em que o particular não pode fazer o que a lei permite, não proíbe? Professor, letra A, garantia constitucional. É isso mesmo. Perfeito. Sem dúvidas. Próxima questão. A Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Bacana. Esse é o denominado princípio constitucional da legalidade. O professor já ficou chato. Ficou chato, já começou a matar todas as questões, né? E fica difícil para mim poder trabalhar com você. Beleza? Maravilha! Fechamos o nosso terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto da matéria. Vamos falar da proibição da tortura. E aqui parceiro, perigoso, muito perigoso, principalmente aqueles que fazem concurso na área policial, viu, gente? Policial, não só policial, mas mais ênfase nessa área policial, mas tem que ficar esperto. Proibição da tortura cai em todos os concursos, ok? Vamos lá. Inciso 3. Ninguém será submetido não só à tortura, e nem a tratamento desumano ou degradante. Desumano ou degradante. Quando eu falo tratamento desumano ou degradante, é o cara sendo algemado, sendo preso. Okay? A tortura seria um momento posterior, mas o tratamento desumano e degradante seria o caso do cara ser algemado. Esse dia eu estava assistindo uma matéria de uma advogada, numa audiência no Rio de Janeiro, ela tinha uma discussão com o conciliador, e o conciliador, você vai ter que sair da sala. Eu falei, não, mas eu quero ler a defesa que foi juntada. Não, você não pode. Ela falou assim, não, eu vou ler, eu quero ler. E ela ficou na sala, não vou ler. E aí chegou a polícia e algemou ela, mandou ela sentar, algemou ela, levou ela, arrastou ela. Não precisava chegar tanto, ok? Não precisava chegar tanto. Eu tenho ali uma violação constitucional do inciso 3 do artigo 5º, tratamento desumano, não preciso. Okay? Não precisa chegar tanto. Então, nesse contexto, quando nós temos a situação de criminalidade, acontece muito isso nas situações de prisão, de algemas, existem algumas balizas constitucionais que têm que ser obedecidas. E essa parte da matéria trata disso. Vamos lá? Olha só. Eu tenho que... O artigo 5º é um mandado de criminalização. O que é isso? O que é um mandado de criminalização? Você quer anotar? Anota aí. Vou pegar uma água aqui e já volto. Peraí. Mandado de criminalização. Anota aí. Escreva assim. ACF /88. ACF /88, a Constituição Federal de 88, não trata de crime. Não trata de crime. Não trata de crime, vírgula. Vírgula. Todavia, em determinados dispositivos,
em determinados dispositivos estabelece ordens ao legislador, infraconstitucional, de tipificação de condutas, criminosas. Exemplo: tortura, racismo, crimes hediondos, racismo, crimes hediondos, tráfico de entorpecentes, terrorismo, etc. Beleza? Então, os mandados de criminalização, aqui é um mandado de criminalização, é quando a Constituição fala, olha, eu não posso fazer crime, mas faça. Você, infraconstitucional, você, legislador, faça a lei aí, tá? Poder Constituinte originário falando para o Poder Constituinte derivado, ó, faz uma lei aí sobre crime. Bacana? Então, eu tenho o artigo 5º, inciso 3, que trata e é um mandado de criminalização. E isso foi gerou-se uma lei, que é a lei de tortura, que agora eu vou falar sobre ela. Okay? Detalhes sobre a tortura no Brasil. A tortura no Brasil é equiparada a crime hediondo, isso é muito cobrado pelo CESP, tá? O CESP adora falar isso, que a tortura, o 3T, tortura, tráfico e terrorismo, não são propriamente crimes hediondos, eles são equiparados a hediondo. O CESP adora cobrar essa pegadinha, ok? São crimes inafiançáveis, a tortura é inafiançável, ok? Não cabe fiança. Insuscetível de graça, anistia e indulto, tá? O cara não tem direito a graça, anistia nem indulto, que são concessões dadas pelo Estado ao sujeito, mas é prescritível, tá? Os únicos dois crimes prescritíveis que nós temos no Brasil, é o crime de racismo e a ação de grupos armados contra a estrutura democrática de direito, ok? Esses dois crimes são imprescritíveis, o resto tudo é prescritível, ou seja, com o passar dos anos, se o Estado assim não conseguir combater e punir, esse crime o que? Prescreverá. Okay? Não haverá mais punição. Extingue a chamada punibilidade do criminoso. Artigo 107 do Código Penal. Não precisa anotar, não precisa chegar tanto, tá? Estamos falando constitucional. A tortura não é admitida nem para salvar a vida de outras pessoas ou para evitar o perecimento de direitos alheios, tá? Gente, como eu disse lá no primeiro bloco, não tem exceção para tortura no Brasil, tá? Como eu disse, no Brasil. No Brasil não tem nenhuma exceção à tortura, nem caso de guerra declarada, para salvar outra pessoa. Não tem. Não é possível, não é admitido no Brasil a tortura. Então, realmente, a tortura ela tem esse bloqueio, quase que um direito quase que absoluto. Ok? Por que eu falei quase? Porque eu tenho um exemplo no direito comparado. Direito comparado fora do Brasil, que é chamada teoria do cenário da bomba relógio, ou teoria do cenário da bomba, ou teoria do cenário da bomba relógio, que eu disse antes. É uma construção americana, que são situações, por exemplo, de extremidade, casos terroristas, onde eu prendo o cara e o cara tem uma bomba, vai explodir e sai da cidade. Eu tenho que pegar o cara e eu vou torturar o cara, velho, para ele poder dizer onde é que está a bomba. No Brasil, eu não tenho esse conceito, não tenho essa norma. Nesse primeiro ponto, exercício. Vamos lá. A previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia
expressa um dever de proteção identificado pelo Constituinte e traduz em um mandado de criminalização dirigido ao legislador. Certo ou errado? Certo. Eu sei que você pescou ali, você viu que estava a palavra, o indulto não estava lá, tá? Deixa eu só te fazer um negócio, só te afirmar um negócio. Na Constituição, na prova de constitucional, se falar graça ou anistia, tá certa a questão, viu? Porque a nossa Constituição só estabeleceu essas duas punições. A Lei de Crimes Hediondos, ok? A 8072 de 1990, ela acresceu o indulto, como também punição para os crimes hediondos e equiparados hediondos, ok? Nesse contexto, mesmo assim, o Supremo analisou e falou, ó, a Constituição não falou. Por que uma leizinha vai inventar moda? O Supremo falou assim, não, essa punição pode ser acrescentada por lei infraconstitucional e está valendo. Então, se na prova falar graça ou anistia, cara, tá certo, tá? Se não colocou indulto, tá certo, fica tranquilo, tá? Não vai estar errada a questão. Aí se falar assim, conforme, aí é examinador tarado, né? Conforme a letra fria da Constituição, conforme está expressamente escrito na Constituição, a tortura é incentivo de graça ou anistia. Ponto. Tá certo? Aí tá certo, porra. Porque o indulto está na lei de crimes hediondos. Ok. Beleza? Maravilha. Volto para a questão e a questão tá certa. Pelo fato que realmente traduz uma mandado de criminalização e ele trouxe graça ou anistia como está na Constituição. Isso aqui era uma prova de constitucional. Beleza? Você não vai errar isso que eu disse para você, tá? Fica esperto, gente. A gente vai balizando aqui que não tem erro. Se você depois pegar as balizas aqui, não tem erro. Segunda questão, com base na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, não há no Brasil hipótese de tortura legalmente permitida, nem pena de trabalhos forçados. Exatamente, já falei. Trabalhos forçados, penas cruéis, prisão perpétua e banimento não é admitido no Brasil e a pena de morte só em caso de guerra declarada. Ok? Não é admitido no Brasil. Tá certo? Terceira questão. O dispositivo constitucional que determina que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, ocupa o mesmo grau hierárquico, está no mesmo nível. Do dispositivo constitucional que determina a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, está certo. Está no mesmo patamar, está no artigo 5º, pô. Está tudo ali no mesmo nível, não tem nenhum que manda mais que o outro. Certinho, bacana, ótima essa questão aqui é ótima, pode guardar ela. Próximo, o tráfico ilícito, entorpecentes e a tortura são considerados crimes hediondos. Olha o CESP, são considerados crimes hediondos. Crime ou é equiparado? Equiparado, o CESP colocou como errado a questão. Ficou esperto? Ficou esperto? CESP tem essa moagem. Fica ligado, Chomando. Fica ligado. Existe uma lei própria que fala sobre a tortura, ok? Que é a lei 9455 de 97, ok? Ela traz o crime de tortura. Não é o nosso objetivo da nossa matéria falar sobre essa lei, porque existe uma aula específica, legislação penal especial, que trata da lei de tortura. Ok? Talvez até o seu edital não trata disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou dar uma passada de olho no crime de tortura, para a gente entender como é que ficou tipificado esse crime. Beleza? Para a gente entender, senão fica muito vazio. Eu falar para você de tortura e não falar como é que é aplicado na prática. Então, o crime de tortura, o artigo 1º fala assim, constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, olha lá, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Sofrimento. Causar a pessoa sofrimento físico ou mental. Primeira, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a chamada tortura à prova. O que é? Torturar o cara por causa de dizer se matou ou não matou. Mais comum hoje na prática. Hoje não, como sempre, né? Na prática aí de algumas épocas anteriores da ditadura militar. Hoje, graças a Deus, isso não acontece. Ninguém é torturado para dizer que matou ou deixou de matar. Graças a Deus. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A tortura é crime. Tortura o cara para ele poder deixar de fazer uma coisa e cometer um crime. Em razão de discriminação racial ou religiosa. R2. Racial ou religiosa. Não tem tortura, digamos que tem motivado por discriminação, digamos assim, homofóbica. Não tem. Só racial ou religiosa. R2.
Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. É diferente de maus tratos, que maus tratos não tem intenso, viu, gente? Intenso sofrimento físico e mental é tortura. Como forma de aplicação de castigo pessoal ou de medida de caráter é a tortura castigo, ok? Que mais? Ok? Preventivo, pena, caráter preventivo é para estar aqui, né? Caráter preventivo, pena de reclusão de 2 a 8 anos, esses crimes, ok? Aqui embaixo, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º, essa aqui é importante. Esses todos aqui são considerados hediondos. Esse daqui não é hediondo, viu, gente? Nem equiparado a hediondo, esse último aqui, tá? Que é chamado tortura imprópria ou tortura por omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, ok? Esse daqui é o servidor público, que era para o superior, que viu a situação de tortura e nada fez vista grossa. Esse cara responde também. Esse cara que fez vista grossa, ele não responde por um crime hediondo, porque não é equiparado a hediondo essa parte aqui, que a pena é baixa, né? Pena é baixa, detenção, vai dar juizado especial. Esse cara, se condenado, esse que é o problema. Todos aqui, condenado por tortura, ele perde automaticamente o cargo público. Automaticamente. É automático da lei. Falou, ó, você pisou na bola, automaticamente você perde o cargo público. E mais ainda, ele não pode entrar, digamos assim, em qualquer atividade pública por 2 anos, o dobro da pena. Por exemplo, se ele pegar a pena de 12 anos... de penas, 12 anos não tem a pena máxima de 12 anos, a reclusão é 8. Se pegar a pena máxima de 8 anos, o dobro dessa pena, ele não pode mais entrar no serviço público, em qualquer concurso público. Ou seja, se ele pegou 8 anos, 16 anos ele tem que ficar afastado do serviço público, ok? Então, além da pena, ele pega essa quarentena, digamos assim, que ele vai ficar pelo dobro da pena, afastado do serviço público, ele perde automaticamente o cargo também público. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas aqui. A prática de tortura é crime contra o direito internacional e interno, tendo em vista a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes, e a 945597, que define e pune o crime de tortura. Por ele respondem os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Está certa a questão. Só uma questão, só um ponto importante que eu tenho que falar para vocês, antes de evoluir. Realmente tem uma convenção internacional que protege contra a tortura, ok? Eu quero que você fique atento ao seguinte. Para essa convenção, crimes contra a humanidade, se o cara é torturado, o crime é imprescritível. Crimes contra a humanidade, se analisado, torturado, o crime é imprescritível. Ok? No Brasil, a nossa 8072 fala que é prescritível, por exceção. Ok? É prescritível. Por exceção pelo fato que não colocou no rol. A Constituição não colocou nesse rol. Eu falei lei não, a Constituição. A Constituição não estabeleceu que a tortura é imprescritível. E sim, ela não colocou na lista, ela falou racismo e ação de grupos armados, por eliminação, ela é prescritível. Bacana. Eu tenho uma internacional que fala que é imprescritível. Eu tenho o Brasil que é prescritível. O que vai ser aplicado? Nesse caso, existem normas que são protegidas ao ser humano. E a gente sempre aplica a melhor norma para ele. E para o criminoso, a melhor norma para ele é que o crime seja o quê? Prescritível. Essa é a interpretação majoritária. Beleza? Então, entre essas duas normas, entre a norma internacional e a local, qual que é o melhor para o criminoso? Essa daqui, que é a local, que é prescritível. Porque se for imprescritível, ele nunca poderia ser julgado. Mas tem alguns casos, isso não é patente, não é pacificado na doutrina. Ok? Só para a gente poder conversar. Isso é uma matéria mais avançada, porque eu falei assim, cara, eu não falei, e é bom o aluno saber ter esse conhecimento fechado. Segunda questão. Acerca do crime de tortura, é correto afirmar que a condenação por crime de tortura acarreta a perda do emprego público. Emprego, leia-se, cargo público. Tá certo, o cara perde mesmo. Pau. Beleza? Vamos dar um intervalinho e agora a gente volta a falar sobre o emprego de algemas que vem sempre grudado quando eu falo de tortura. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você
a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!